Essa história é ficção, mas poderia ter acontecido ontem. Já imaginou uma general negra, uma das mais respeitadas do país, sendo humilhada e algemada no meio da rua por policiais racistas que nem sequer se deram ao trabalho de perguntar quem ela era? Pois é disso que tratamos aqui. Este canal é feito para você que não aceita o silêncio diante do racismo, mesmo quando ele aparece nas pequenas atitudes ou nos grandes absurdos. Aqui, você vai ouvir histórias que, mesmo sendo criadas por nós, carregam uma verdade que muita gente vive todos os dias. Histórias que doem, que chocam, que te fazem parar e pensar: e se fosse comigo? Nosso objetivo é um só: usar o poder da ficção para escancarar o que o mundo muitas vezes tenta esconder. Se você acredita que contar essas histórias pode abrir olhos e mudar mentes, então já se inscreve, deixa o like e compartilha com quem precisa ouvir isso. Porque aqui a gente transforma a dor em voz, e toda história contada, por mais fictícia que seja, carrega ecos de uma realidade que ninguém deveria ignorar. Era para ser só mais uma tarde comum. Eu estava voltando de uma palestra que ministrei numa base militar, vestida à paisana, sem farda, mas com minha postura de sempre. Quem me olhasse jamais imaginaria que eu era uma general das Forças Armadas dos Estados Unidos. Naquele dia eu estava com um blazer simples, calça social e uma pasta na mão. Estacionei meu carro num estacionamento público e segui andando em direção ao café, onde ia encontrar um coronel amigo. Foi aí que tudo começou. 2 policiais se aproximaram de forma agressiva, dizendo que eu batia com a descrição de uma suspeita que teria furtado uma loja de eletrônicos ali perto. E mesmo sem eu ter feito nada, me mandaram colocar as mãos para trás. Eu tentei explicar calmamente, mas não adiantou. Naquele momento, minha mente ficou dividida. Uma parte gritava: responda, imponha respeito, e outra dizia: fique, calma, qualquer reação será usada contra você. Eu me identifiquei. Disse meu nome, minha patente e que estava em missão oficial, mas os policiais riram. General? Tá de brincadeira, né? Disse um deles. O outro me empurrou contra o carro e prendeu meus braços com força. Eu podia sentir o olhar das pessoas na rua, algumas filmando, outras apenas virando o rosto. A humilhação era gigantesca. E o pior, tudo isso por causa da cor da minha pele. Enquanto eu era algemada como uma criminosa, minha identificação militar caiu no chão. Mas ninguém se deu ao trabalho de olhar. Eles não queriam ouvir, não queriam saber, só queriam dominar. Eu fui colocada na viatura como se fosse um perigo nacional. Por dentro, a revolta crescia, mas meu treinamento me impedia de perder o controle. Quando chegamos à delegacia, pedi para fazer uma ligação. Não para advogado, não para família. Liguei direto para o Pentágono. A atendente da central hesitou ao ouvir meu nome, mas logo me passou para um comandante de alto escalão. Foi só eu dizer 5 palavras e tudo mudou. Fui presa, racismo policial evidente. Em menos de 20 minutos, a delegacia foi tomada por oficiais de alta patente, agentes federais e representantes do Departamento de Defesa. A confusão foi imediata. Os 2 policiais ainda não tinham entendido quem eu era, mas iam entender muito em breve. Eles foram chamados a uma sala. Quando saíram, estavam pálidos, perderam a cor. E não foi só do rosto, perderam a farda, os cargos, as armas e, principalmente, a honra. Descobriram que algemaram uma das primeiras mulheres negras a alcançar o posto de general na história militar dos Iporosiwa. Descobriram que me humilharam diante de civis, sem justificativa, apenas por puro preconceito. A notícia correu. A imprensa apareceu. Me ofereceram desculpas. Mas eu não queria desculpas. Eu queria mudanças e deixei isso claro ao vivo para o país inteiro ver. Usei o caso como exemplo de como o racismo estrutural não escolhe lugar nem vítima. Ele atinge até quem carrega medalhas no peito. Porque para eles, naquele momento, eu não era uma general. Era só mais uma mulher negra. Hoje, olho para trás e vejo que aquela prisão me libertou de algo maior: o silêncio. Porque antes eu evitava falar sobre racismo para não parecer fraca. Agora entendo que é exatamente o contrário. Falar é resistir. Denunciar
é lutar. Aqueles 2 policiais achavam que estavam acima da lei, mas esqueceram de um detalhe: eu sou a lei. E a minha voz, junto com minha história, agora ecoa dentro do próprio sistema que eles representavam. E se você acha que isso foi um caso isolado, pense de novo. Quantas outras mulheres negras, sem patente, sem ligação com o poder, passam por isso todos os dias e não têm a quem recorrer? Essa história não é só minha. Ela é o retrato de um país que ainda precisa se olhar no espelho. E você está pronto para encarar esse reflexo? Depois daquele dia, minha vida virou uma avalanche de entrevistas, reuniões e convites para falar em universidades, bases militares e até no Congresso. Mas eu não queria fama. Eu queria justiça. Nos bastidores, movi uma ação formal contra o departamento de polícia responsável pela abordagem. E o que descobrimos foi ainda mais assustador. Os 2 oficiais já tinham outras denúncias por condutas abusivas, todas arquivadas. Entre os documentos, havia registros de abordagens violentas com jovens negros, especialmente em bairros periféricos. Meu caso foi a gota d'água que impediu o sistema de continuar varrendo tudo para debaixo do tapete. E foi aí que o FBI entrou na jogada. Uma investigação foi aberta não só contra os 2 policiais, mas contra toda a cadeia de comando que protegia esse tipo de comportamento. Enquanto isso, o Pentágono me ofereceu uma condecoração pública. Recusei. Disse que minha resposta seria outra: fundar uma força-tarefa nacional voltada ao combate do racismo institucional dentro das Forças Armadas e das polícias. A ideia era ambiciosa, mas eu tinha aliados: generais, juízes, senadores, pessoas que até então se mantinham em silêncio, mas que usaram meu caso como ponto de virada. Começamos com treinamentos obrigatórios sobre abordagem racial, revisão de casos suspeitos e, principalmente, dando voz a quem nunca foi ouvido: soldados negros, latinos, asiáticos e indígenas que passaram por humilhações, mas nunca tiveram a quem recorrer. Eu me tornei um símbolo, não por escolha, mas por necessidade, porque alguém precisava mostrar que mesmo uma general pode ser algemada por causa de um preconceito. Meses depois recebi uma carta, escrita à mão. Era de uma jovem soldado negra da Geórgia. Ela dizia: ver você enfrentando tudo isso me fez não desistir. Eu quase pedi baixa, mas agora sei que não estou sozinha. Eu chorei lendo aquilo e percebi que havia algo mais poderoso do que todas as condecorações que já recebi: o impacto, o efeito dominó de levantar a voz no momento certo. Mas, ao mesmo tempo, as ameaças começaram a aparecer. Cartas anônimas, mensagens de ódio, tentativas de hackear meus dados. Tentei me manter firme, mas confesso, teve uma noite em que quase desisti, até que recebi uma ligação. Era da mãe de um menino de 14 anos que havia sido brutalizado pela polícia. Ela me agradeceu. Disse que meu caso deu força ao advogado deles e que a mídia só começou a ouvir depois da repercussão da minha prisão. Então eu entendi. Aquela algema que colocaram em mim não me prendeu, me libertou. Libertou minha voz, minha missão e meu verdadeiro papel como líder. O caso dos 2 policiais racistas que me prenderam virou exemplo em academias de formação. Eles perderam mais do que o cargo. Perderam o direito de oprimir. Foram julgados, condenados por abuso de autoridade, discriminação e agressão. E a sentença deles foi clara: prisão e exclusão definitiva da carreira pública. Mas o mais simbólico foi o que aconteceu depois. Durante a cerimônia de encerramento da minha missão no Exército, me convidaram para discursar. Diante de centenas de militares com câmeras do mundo todo ligadas, eu subi no palco, olhei direto para a lente e disse: se nenhuma general está segura, então ninguém está. É hora de mudar isso. E o silêncio que se fez valeu mais do que qualquer aplauso. Depois daquele discurso, eu soube que não havia mais retorno. Minhas palavras atravessaram fronteiras. No dia seguinte, recebi convites de delegações internacionais. A ONU, a OTAN e até representantes da União Africana queriam ouvir mais sobre minha experiência e, principalmente, sobre como transformar aquilo em política global. Aceitei os convites com um único objetivo:
transformar a dor em proposta, a injustiça em diretriz. Fui até Genebra, na Suíça, e sentei diante do Conselho de Direitos Humanos. Ali, diante de diplomatas de dezenas de países, contei o que aconteceu comigo. Mas fiz questão de dizer, isso não é só sobre mim, é sobre todas as vozes caladas pela cor da pele. Mostrei dados, vídeos, testemunhos, e pela primeira vez, foi proposta a criação de um comitê internacional para monitorar racismo institucional em forças de segurança no mundo todo. E adivinha quem foi nomeada como líder? Essa missão me levou até lugares que jamais imaginei. Favelas no Brasil, subúrbios na França, bairros esquecidos no Zeurauna. Cada lugar com sua dor, sua revolta, sua ferida aberta. Em São Paulo, conversei com mães que perderam filhos para a violência policial. Em Joanesburgo, ouvi soldados negros contarem como eram mandados para missões mais perigosas simplesmente por serem negros. O padrão se repetia. Mas agora, havia um rosto, uma história, um símbolo para catalisar tudo isso. E para muitos, minha presença era a prova de que era possível enfrentar o sistema e sair viva, ainda que marcada. Recebi cartas de crianças, dizendo que queriam ser generais como eu. Recebi também mensagens de policiais arrependidos que me diziam que, após meu caso, começaram a enxergar o que antes se recusavam a ver, o próprio preconceito. Mas nem tudo foram vitórias. Sofri atentados, tentaram sabotar meu carro, divulgaram mentiras sobre minha vida pessoal, criaram perfis falsos para me difamar. Em um dos casos, colocaram até meu rosto em montagens com frases que eu nunca disse. A internet virou um campo de batalha. Mas eu sabia. Quanto mais incômodo eu causava, mais certa estava do caminho. Continuei. Fui chamada a participar da elaboração de um tratado internacional que classificaria ações policiais racistas como violação de direitos humanos em instância máxima. Uma proposta ousada, mas que ganhou força após uma sucessão de casos parecidos com o meu em diferentes países. Enquanto o mundo se agitava, nos bastidores, o governo dos Estados Unidos criava um novo cargo: Conselheira Especial contra o Racismo Institucional. Fui nomeada. E pela primeira vez na história, uma mulher negra comandaria uma frente direta contra o preconceito dentro da própria estrutura que tentou me calar. Hoje, quando olho para trás, vejo como uma única prisão injusta virou o estopim de algo muito maior. Eu era só mais uma mulher voltando de uma palestra, tentando tomar um café. Mas naquele dia, o racismo escolheu a pessoa errada. Porque em vez de me destruir, ele me lançou. Em vez de me silenciar, me amplificou. Minha história agora é ensinada em escolas militares, universidades e centros de direitos humanos. Os 2 policiais que me algemaram viraram símbolo do que precisa ser combatido, e eu virei o lembrete vivo de que a farda não protege da ignorância, que a patente mais alta não impede o preconceito, mas pode sim ser usada como arma contra ele. E se tudo isso começou com algemas, que o fim seja com liberdade. Liberdade para denunciar, para lutar, para existir. Porque enquanto existir, uma voz silenciada pela cor da pele. A minha vai continuar gritando. Os anos passaram. A posição que assumi como conselheira especial contra o racismo institucional me colocou no centro de debates que antes eram ignorados. Participei da reformulação de manuais de conduta, da implementação de câmeras obrigatórias nos uniformes de agentes e da criação de um banco de dados unificado com todos os registros de abusos raciais cometidos por oficiais. Mas a mudança mais simbólica aconteceu quando voltei à mesma cidade onde fui algemada. Fui convidada para dar uma palestra, não numa base, mas na própria academia de polícia. Havia resistência, claro. Alguns cadetes me olhavam com desprezo, outros com vergonha, mas eu fui. Fiquei em pé diante deles e contei cada detalhe do que me aconteceu. Mostrei o vídeo da abordagem e no final perguntei: se fosse com a mãe de vocês, qual seria a reação? O silêncio foi absoluto e naquela pausa vi lágrimas discretas caírem dos olhos de alguns. Eu sabia que nem todos ali iriam mudar, mas se ao menos um deles saísse dali decidido a nunca repetir aquilo, já teria valido a pena. A transformação é lenta, quase invisível,
mas ela acontece. Recebi depois uma carta de um daqueles cadetes. Ele dizia: "Hoje sou oficial e nunca mais deixarei o preconceito guiar minha conduta. Sua história salvou mais vidas do que imagina." Aquilo me fez perceber que o verdadeiro poder não está nos cargos, nas medalhas ou nos discursos internacionais. Está na capacidade de tocar corações, de reprogramar mentes, de desarmar consciências. E, acima de tudo, está na coragem de continuar, mesmo quando tudo parece pedir que a gente pare. Certo dia fui chamada para uma cerimônia no Capitólio. Achei que seria mais uma homenagem simbólica, mas ao chegar lá, fui surpreendida. Um projeto de lei, inspirado diretamente no meu caso, estava sendo aprovado com unanimidade. A Lei da Justiça Igualitária, como foi nomeada, criava um protocolo nacional para evitar abordagens baseadas em perfil racial. Era uma resposta direta, não só à minha história, mas a de milhares de cidadãos que jamais foram ouvidos. Quando me entregaram a primeira cópia oficial da lei impressa, minhas mãos tremiam. E na dedicatória estava escrito: "Para a general que venceu uma guerra sem disparar uma bala." Naquele momento, senti o peso de cada lágrima, cada ferida e cada palavra que gritei nos momentos de dor. Tudo havia valido a pena. Mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Voltei ao bairro onde fui presa, não com seguranças ou comitiva. Fui sozinha. Caminhei pelas mesmas calçadas, encostei no mesmo poste onde fui algemada. Um grupo de adolescentes me reconheceu. Um deles disse: "Você é aquela general, né? A que virou notícia." Eu sorri. Disse que sim, e ele completou: "Minha mãe diz que por sua causa, hoje a gente pode andar mais tranquilo por aqui." Aquilo me desmontou por dentro. Era isso. Era esse o legado. Não uma estátua, não uma medalha, mas um jovem negro podendo andar pelas ruas com dignidade, com segurança, com futuro. Porque no fim a minha luta sempre foi por isso. Para que nenhuma outra vida tivesse que passar pelo que eu passei. E se depender de mim, não vai passar. Meses. Depois daquela visita ao bairro onde tudo começou, recebi uma carta peculiar. O remetente, um nome que eu não via desde o início de toda a tragédia, o irmão de um dos policiais que havia me algemado. Pensei em ignorar, confesso, mas algo dentro de mim me fez abrir aquela carta, e o que li ali mudaria mais uma vez o rumo dessa história. Ele dizia: "Minha família desmoronou depois do que aconteceu. Meu irmão sempre foi agressivo, mas ninguém teve coragem de confrontá-lo. Hoje ele está preso e eu me tornei policial, mas jurei fazer tudo diferente." Ele continuava dizendo que, por conta do escândalo, entrou na corporação com o propósito de provar que ainda existia esperança. "Você virou minha referência, mesmo depois do que ele fez. Obrigado por não ter deixado o ódio guiar suas escolhas." Aquilo me atravessou como um raio. Pela primeira vez, eu percebi que até quem vem do lado opressor pode mudar. Se tiver coragem, decidi responder. Convidei-o para um café. O mesmo café onde eu ia me encontrar antes de ser algemada. Chegando lá, nos cumprimentamos com um aperto de mão firme. Ele estava nervoso. Era visível, mas também determinado. Durante nossa conversa, ele revelou que vinha tentando mudar a cultura dentro da própria delegacia onde trabalhava. Contou que já havia denunciado 3 colegas por abuso de poder e que estava desenvolvendo por conta própria um programa de treinamento sobre preconceito racial. Aquilo me surpreendeu. Era como ver uma semente brotar em meio ao concreto. Então, fiz uma proposta ousada, que ele integrasse oficialmente a força-tarefa internacional que eu coordenava. Ele hesitou. Disse que seria arriscado, que muitos o chamariam de traidor. Mas depois de alguns segundos, respondeu com firmeza: "Se minha família ajudou a quebrar, é meu dever ajudar a reconstruir." A chegada dele ao grupo causou impacto. Muitos membros da equipe, especialmente os mais próximos a mim, reagiram com desconfiança. Como confiar em alguém ligado diretamente a quem te violentou? Essa foi a pergunta que ecoou durante dias. Mas eu sabia o que estava fazendo. Sabia que, para mudar um sistema, é preciso também reconquistar aqueles que cresceram dentro dele. E com o tempo, esse novo integrante provou seu valor.
Desenvolveu técnicas de abordagem mais humanas, conduziu workshops com jovens recrutas e, o mais simbólico, pediu publicamente perdão em nome da própria família num evento transmitido para o país inteiro. Ao seu lado, eu apenas disse: o perdão não apaga o passado, mas pode redesenhar o futuro. E naquele momento ficou claro: minha história não era mais só minha. Era de todos que decidiram transformar dor em movimento. Hoje, aquela força-tarefa virou uma instituição global, com sedes em 5 países. Mais de 30 mil agentes já passaram por treinamentos baseados no nosso modelo. As abordagens violentas diminuíram drasticamente nas regiões onde atuamos. Mas mais do que isso, criamos um canal anônimo que recebe denúncias de racismo institucional em qualquer lugar do mundo. E, para minha surpresa, a maioria das denúncias vem de dentro do sistema. São agentes dizendo: isso não está certo. O que mostra que o medo está mudando de lado. Os opressores é que agora se sentem vigiados. E não há justiça mais poderosa do que essa, quando a estrutura que antes protegia o preconceito começa a colapsar por dentro. E tudo isso começou com um par de algemas, colocadas no lugar errado, na pessoa errada, na hora errada. Ou talvez, na hora certa. Hoje, ao caminhar pelos corredores do Instituto Internacional contra o Racismo Institucional, organização que nasceu daquelas primeiras reuniões silenciosas e cheias de dor, eu vejo fotos nas paredes. Rostos que antes eram apenas números em estatísticas frias. São jovens, mães, pais, soldados, estudantes, todos com uma coisa em comum: foram vítimas de um sistema que falhou. Mas agora, seus nomes são estudados, lembrados e usados como base para a mudança. E no centro daquele hall principal, uma vitrine de vidro guarda o par de algemas que usaram em mim naquela noite. Não como símbolo de dor, mas como marco do momento em que tudo começou. Toda vez que passo por ali, paro, olho e lembro. Aquela humilhação virou revolução. Aquela prisão virou libertação. Porque até a dor, quando guiada pela verdade, pode se tornar arma contra a injustiça. Encerrando esse ciclo, voltei ao palco onde tudo havia começado, a conferência da qual saí direto para ser algemada. Desta vez, como palestrante principal, fui recebida de pé por milhares de pessoas. Representantes de governos, ONGs, militares e civis. Quando peguei o microfone, não precisei preparar um discurso ensaiado. Falei com o coração. Quando fui algemada, disseram que eu era uma ameaça, e eu sou. Uma ameaça ao silêncio. Uma ameaça à impunidade. Uma ameaça ao preconceito disfarçado de protocolo. Mas também sou prova de que ninguém, por mais ferido que esteja, está impossibilitado de fazer história. O público se levantou, não apenas para aplaudir, mas porque entenderam. Aquilo não era mais uma história sobre racismo. Era uma história sobre coragem, sobre resistência, sobre transformação. E então veio o último capítulo, um convite inesperado. O presidente do país me chamou para assumir um cargo até então nunca ocupado por uma mulher negra, ministra da Justiça. O símbolo disso era poderoso demais para ser ignorado. Aceitei, mas com uma condição: que pudesse criar um conselho de fiscalização independente formado por civis, vítimas e especialistas para acompanhar, investigar e punir casos de abuso policial. Pela primeira vez, a justiça seria observada por quem sempre foi invisível a ela, e assim transformamos a dor coletiva em política pública, em legado, em ação. Me tornei, oficialmente, a voz que um dia tentaram calar com violência. Mas minha missão não era sobre poder, era sobre reparação, e sobre garantir que nenhuma outra mulher negra, fardada ou não, tivesse que se ajoelhar diante do racismo sem resposta. Hoje durmo em paz, não porque o mundo mudou por completo, mas porque sei que, a cada dia, alguém está vivendo melhor por causa da história que um dia tentei esquecer. Essa história, a minha, a sua, a nossa, não termina com um ponto final. Termina com um compromisso. Um pacto silencioso entre todos que não aceitaram a injustiça como rotina. E se um dia alguém perguntar como tudo começou, que respondam com firmeza. Começou com uma mulher negra, algemada injustamente,
que teve a coragem de transformar sua dor em justiça e que, mesmo com as mãos presas, nunca deixou sua alma se curvar. Porque enquanto houver racismo, haverá resistência. E enquanto houver resistência, a nossa história continuará sendo escrita. E aí, o que achou dessa história? Chocante, né? Mas o que precisamos entender é que, mesmo sendo ficção, histórias como essa acontecem todos os dias. E você pode fazer parte da mudança. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque, quanto mais pessoas ouvirem essas histórias, mais próximos estamos de construir um mundo sem preconceito. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Assim você vai ser o primeiro a saber quando novas histórias como essa chegarem. Tá, e deixe seu comentário. Qual foi o momento desse vídeo que mais te impactou? Quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. E lembre-se, não deixe o racismo se calar. Vamos juntos espalhar essas histórias e abrir os olhos de quem ainda não vê a realidade.